E nosso Deus é muito bom. Num tempo que eu... Bom, vou parar por aqui, não vou atrapalhar a pregação de hoje. Vamos lá, pastor Paulo Roberto, por favor, pode vir. Todo mundo já sabe, quando o Paulo chega aqui, ele não avisa não, ele chega. Ó, cheguei, pronto. Então, hoje, você prega. Amém? Deus abençoe, pastor Paulo. Obrigado. Amém? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Queridos, que a graça e a paz do Senhor continuem em cada coração. Amém? Eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus me dá quando chega num fim de semana. Eu estou em Belo Horizonte, que é muito raro eu passar fim de semana aqui. Mas todo fim de semana que eu estou aqui, se souber, eu venho congregar aqui com vocês. Porque nós temos em Deus uma aliança. E essa aliança é inquebrável. E nós louvamos a Deus por isso. Essa semana passada para cá, o meu líder principal, que permitiu eu converter no ministério dele, ele me fez obreiro, depois me fez diácono, depois ele permitiu eu começar um namoro com a Maria das Graças de Paulo Oliveira. Depois ele fez o meu noivado numa santa ceia. Depois ele fez meu casamento. E eu sou o primeiro pastor consagrado na linhagem dele. Ele pastoreou a igreja só 52 anos. E ele faleceu depois de quase 3 meses na UTI. E eu tive 2 vezes em setembro, e agora voltei para o sepultamento dele. Foi quinta-feira, né? Quinta-feira, e foi programado 3 dias de jejum e todo de reconhecimento, 3 dias de luto em todo o Distrito Federal. É coisa assim humana, mas para ver quem era o homem, né? Foi sepultado no lugar dos pioneiros e heróis de Brasília. E ele tinha certas palavras que eu pego. A turma falava, nós não somos contra férias, essas coisas nenhuma, mas quando falava, o senhor precisa tirar férias, ele disse, então se eu acompanho o diabo, quando o diabo tira férias, eu também tiro, porque eu só vou poder ficar descansado quando ele não estiver trabalhando. Enquanto ele estiver trabalhando, eu vou bater de frente com ele e vou levar a obra até o fim. Essa era um tipo de linhagem dele. E outra coisa que ele falava tanto para mim como para os nossos da primeira geração, ele chamava no escritório, nas convenções, nos congressos, e dizia, o tempo é muito perigoso. Vocês não podem errar. Vocês não podem pecar. Vocês têm que ter a vida no altar, pagar o preço e consagrar a vida até o Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Então, foi esse modelo que eu peguei muito dele na área da fé, na área do desprendimento e na área de compromisso. Então, foi um sentimento muito grande. Ele foi embalsamado, porque a gente já estava de passagem comprada para o congresso, e fizemos tudo numa vez só. Então foi um choque. Quando ele estava no hospital, deitava pensando nele, acordava pensando nele e orando. Mas Deus venceu a batalha, né? Um amigo meu disse, todas as batalhas de orações, nós vencemos o diabo. Mas nós não conseguimos vencer a vontade de Deus de levar ele. Deus nos nocauteou. Deus tomou a frente e o levou. E então nós perdemos para Deus, para o diabo não. Se você perder para Deus é uma bênção, mas não perca para o diabo. Que Deus possa te abençoar. Vamos abrir a Bíblia com essa oportunidade, mas a mensagem eu creio que o pastor Real, ele cumprimenta, ou ele comparte, né, o texto que Deus já tinha colocado no coração dele. Abre comigo em Neemias, capítulo 4. Eu vou mais ler. Quem me acompanha no Face, né, o prático do prático, eu não faço comentário, eu só leio, né? E
E não adianta você ser só ouvinte e não ser praticante. Mas esse texto Deus me deu. Quando eu venho para aqui, eu fico sabendo que posso ter pelo menos uma saudação. Mas eu busco uma palavra sempre de Deus. E eu estava com essa palavra, mas quando o pastor Real falou, eu dei uma rabiscada aqui nos versículos para me compartilhar com vocês. Capítulo 4 de Neemias. Eu vou ler só os primeiros versos, porque depois vou ler esse capítulo quase todo. Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. E diz: que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda: que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Pai, nós te agradecemos pelo poder e autoridade da tua palavra. Te louvamos pelo Espírito Santo que veio para nos fazer lembrar de todas as coisas que o Senhor falou e tem nos falado através da Sagrada Escritura. E eu louvo a ti, ó Pai, pelo Espírito Santo, que ele veio com 3 objetivos: edificar, consolar e encorajar. Nesta manhã eu necessito e nós necessitamos de estar consolidado em ti, edificado em ti, para quando vir a tempestade nós não sejamos removidos, porque a nossa fé está edificada sobre a rocha que é Cristo. E que esta rocha, Turicamassuriandalás, é que nos dá sustentação, porque pode subir as águas, pode soprar o vento, pode bater com ímpeto em nossa casa, mas ela não desabará, porque somos edificados na rocha e não na areia. Que essa consciência reveladora do Espírito Santo, de colocar dentro de nós, principalmente aquele salmo que fez eu riscar do meu vocabulário a palavra estou abalado, quando o Senhor disse: aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião que não se abalam, mas permanece firme para sempre. É essa estabilidade que a igreja ela tem da tua parte, nós devemos ter por fé, apropriando e riscando do nosso vocabulário. Desânimo, traição, infidelidade. Ó Deus, que o Espírito Santo venha nos brindar e nos proteger dentro dos princípios da tua palavra, porque aprendemos que podemos morrer, mas não negociamos os princípios estabelecidos por ti para a tua igreja. Muito obrigado, em nome de Jesus. Podeis assentar. A palavra de Deus está nos dizendo que os princípios de sentimento, no capítulo 1, é uma das coisas mais lindas que eu aprendi com Neemias, é que tudo para ele estava maravilhoso na fortaleza de Suzã. Copeiro do rei, casa própria, sustento em alto nível e uma vida protegida dentro daquela fortaleza, até que chegou seus irmãos. E quando seus irmãos chegaram no capítulo 1, falou do que restou lá em Israel, que o povo estava em miséria, o povo estava em desalento, o povo não tinha força para nada.
e os muros de Jerusalém destruídos. Virou como um lixão. Ele poderia ficar no muro, ele poderia dizer, eu estou aqui cumprindo o meu papel, cada um cumpre o seu, mas naquela hora ele teve um sentimento de chorar, assentar, lamentar, jejuar vários dias para tomar uma posição. E essa posição de sentimentos a igreja precisa sempre ter, nós nunca podemos perder o sentimento da lealdade a Deus, o sentimento de sermos fiéis a Deus, e também está incluso dentro daquele princípio, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegra, e levar a carga um dos outros. Hoje ninguém quer levar carga, querem ser carregados. Mas nós podemos levar a carga um dos outros com os nossos compromissos, com a nossa motivação dada, não por aquilo que nós ganhamos, não por aquilo que temos, mas a motivação que vem, porque a nossa chamada é nossa vida é nossa chamada. Você tira Deus da sua vida, você não vale nada. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E nós temos revelações profundas para nós. Primeiro, em Cristo. Quando Ele diz, não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Eu nomeei vocês. Para que vocês vão e dê fruto. E o vosso fruto permaneça. Então são princípios que não podem ser negociados. E aqui ele prepara esse tempo todo. E quando ele vai diante do rei, o rei faz uma pergunta para ele: o que é que você tem? Eu nunca te vi triste. Isso está no capítulo 1. Essa tristeza não é de doença, isso é uma tristeza de coração. Eu não sei se ele chorou, talvez eu que sou numa situação dessa, numa confrontação como essa, eu creio que as lágrimas podem descer num momento desse. E na hora que o rei pergunta, o que é que está te fazendo você triste? Eu nunca te vi triste. Aí ele fala da notícia que ele recebeu, que os seus patrício, o povo de Israel estava em miséria e desprezo, e os muros estavam destruídos. Aí o rei pergunta a ele, o que é que você quer? Aí abriu uma porta. Eu creio que é a oração mais rápida do que aquela de 18 a 30 segundos de Elias para pedir fogo do céu. Mas ele deve ter gastado horas para restaurar o altar. Depois do altar restaurado, a oração dele, eu fiz isso cronometrando, tanto no rádio como em pregações. Aquela oração que ele faz lentamente dá 15 segundos, aliás, rápido. Mais ou menos vai a 22. E bem lento ela chega a 32 a 35 segundos para descer fogo do céu. Então nós vemos que primeiro uma preparação. Jejuou, orou, lamentou, arrependeu, confessou pecado até dos antepassados, para estar preparado para realizar uma obra para Deus. Hoje já não tem mais preparo, hoje não paga mais o preço. Antigamente eu lembro que no meu tempo de convenção, em 67, quando encontrava as idosas, que chamávamos de vó, eu tinha 23 anos quando eu converti, ela falava, quer ser uma bênção? Quero. Então paga o preço. Não usam mais essa palavra, paga o preço. Eles querem receber um bom preço, porque estão virando profissionais, estão procurando defensor de racionalidade, vive pela razão, vive pela lógica, dão valor por aquilo que ganha, mas se doar a Deus, são poucos que têm se doado para viver uma vida de lealdade e de fidelidade. Aí o rei falou que me pede. Ele disse que o senhor permita de eu ir lá a Jerusalém.
Olha, Deus trabalha com uma pessoa, Ele trabalha com um grupo, Ele trabalha com a coletividade, Ele trabalha com a nação, mas para chegar até numa nação, Ele começa com um chamado, um indivíduo, uma pessoa. Vocês que estudam mais do que eu, têm mais conhecimento do que eu, vocês vão lembrar desde os patriarcas, profetas, sacerdotes, sempre começou com um. E nós muitas vezes perdemos os valores dos bons princípios. Então ele pede para ele. Ele pede cobertura, ele pede carta para onde ele vai passar, porque os judeus eram indesejáveis. O rei, ele tinha de Suzã o domínio até Israel. Ele trabalha debaixo de cobertura, que eu aprendi muito com meu pastor. Humildade, obediência e submissão. Tem lugares que eu chego, telefona para Maria, onde eu vou hospedar, o que eu vou comer, o que eu vou fazer isso. Eu falo, ó meu irmão, falo para ela, fala que tendo uma esteira, uma mesinha, um candeeiro, uma bilha d'água para mim, eu estou muito bem hospedado e estou muito satisfeito de poder estar lá. Outros me falam, qual é o dos países que o senhor achou mais bonito e o país mais maravilhoso que o senhor achou? Eu falo, é o país que eu estou nele fazendo a vontade de Deus. Porque nem como turista eu não vou. Eu vou em muitos lugares que eu passo para fazer a vontade de Deus. Quando eu fui para a Índia, um empresário que já faleceu me chamou. Você está indo para a Índia? Eu falei, estou. Rapaz, não perca a oportunidade de ir em Taj Mahal. Você vai ver uma das 10 maravilhas do mundo. Eu falei, ir na Índia? Ver uma das 10 maravilhas do mundo, você está maluco, rapaz. Maravilha é você olhar para mim e lembrar que eu era bandido, traficante e assaltante, e o sangue de Jesus me purificou, me libertou, me transformou. Bota isso numa maravilha maior do que as cataratas do Iguaçu, do que aquelas lá do Canadá, do que o Cristo Redentor, do que tudo. Porque uma vida salva, ela vale mais do que o mundo inteiro. Mas a criatura está deixando de amar o Criador para amar a si mesmo. Egocentrismo entrou na igreja, entrou no meio do povo. O egocentrismo, o culto ao eu. Mas ele diz, me dá uma carta, me dá um tempo. E agora ele já está no capítulo 4. E aqui começa esta palavra. 4. Ouvindo Sanbalate que edificamos um muro, ardeu em ira. Tem gente, em vez de dar aleluia, glória, porque tem alguém que está levantando o muro. Porque tem alguém que está fechando a brecha. Porque tem alguém zelando do desmazelo e zelo de alguém que está caído na cinza. Desprezado, humilhado, não tem nem força para levantar. Hoje nós estamos com um país que se fala em 50 e poucos milhões de evangélicos, com mais de 40 milhões de desviados. E se fosse colocar as pessoas que passou no hall de membro no Brasil inteiro, nós ia passar de 45 mil desviados, ovelhas perdidas da casa de Israel, que não tem pastores para buscar os desviados. Esse homem tem visão, esse homem tem sentimentos. E ele fala, quando começamos, levantou Sanbalate. Esse espírito Sanbalate, Tobias, continua na terra, encarnado em pessoas de autoridade e religiosidade, para combater a própria e verdadeira obra de Deus, para desanimar os chamados, para desanimar, para tentar tirar divisão. Não é divisão, de ter visão. Verso 2, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, diz, que fazem esses fracos? Quando você entra numa obra, quando eu fui chamado para os índios, eu tinha 1 ano e pouco de convertido, vendi tudo, eu e Maria, para ir chamada, visão, compromisso. Quanto vale a sua chamada?
Quanto vale o seu despreendimento para colocar Jesus como Senhor da sua vida? Quanto que vale negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir? Tem preço. Tem que ter amor. Senão você não larga tudo por amor a Cristo. Aí quando eu estava para ir embora, eu fui despedido aqui, em posição de mãos. Nossa congregação era aqui na rua Patrocínio. Alguns falavam assim, ele é muito novo. Ele é neófito. Ele não tem experiência. Vai naufragar muito cedo. Eu andei com meu pastor 49 anos. Fui. Quando eu chego no 72, estou muito velho. Tem que descansar. Tem que parar. Tem que reciclar. Tem que pensar em mim. Ai, pensar em mim, eu tenho que pensar em Deus se eu quero sobreviver. Eu tenho que ter o verbo na minha vida. Eu tenho que ter o Espírito Santo em minha vida. Nós não somos daqueles que retrocedem. Retroceder para mim é traição. Retroceder para mim é covardia. Retroceder para mim é pessoa que nunca teve fé ou não converteu direito. Ele está no muro, ele está no meio, ele não sabe, ele quer ver aonde ele vai se dar bem, ele pula para cá, se dá bem, ele pula para cá, se der bem para trás, ele dá uma marcha ré. No meu carro espiritual e no seu, não pode ter marcha ré, nós andamos é só para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ardeu em ira e se indignou e escarneceu dos judeus. Hoje nós que procuramos conservar os princípios da palavra, somos chamados de pessoa da caverna, que não tem visão do futuro, que não tem visão disso. O nosso futuro não é os bens que nós vamos ter, o nosso futuro já está garantido. Porque o nosso nome já está escrito no livro da vida. Você quer um futuro maior do que esse? Dá valor o que Cristo fez na cruz. Dá valor pelo sangue derramado. Dá valor por aquilo que ele fez. Deixou a soberania, a glória, a divindade centralizada totalmente para se fazer homem. Como o homem se tornou servo, e como servo ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Você tira isso, acaba a essência do evangelho. Se você não crê nisso, você não tem essência. Se você não crê nisso, você não tem oxigênio espiritual para sobreviver nesse tempo do fim. E você sempre vai ter em companhia, sombra, te acompanhando, a tribo do Sambalate e dos Tobias. Afasta deles. 2, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém. Eu ordenei, eu comissionei, porque era como homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Deus não faz acepção de pessoa. Eu não sou de repetir, mas hoje eu vou repetir. Não imitando esse modernismo, não. Aqui está dizendo assim: porque era homem fiel e temente a Deus. Fala comigo. Porque era como um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Agora a frase que eu quero marcar vocês é essa: Deus não faz acepção de pessoa. Fala comigo. Deus não faz acepção de pessoa, mas Ele trabalha com atributos, caráter e moral. Ele qualifica. Ele não faz acepção de pessoa, mas Ele trabalha com os qualificados. Pastor Real, se eu estou errado, pode me corrigir. Ele não faz acepção, mas ele trabalha com qualificação. E aqui Neemias tem o mesmo espírito.
está separando homens, como está escrito aqui nessa palavra, de que eram homens leal, homens fiéis. E esta é a palavra que nós recebemos, que Neemias colocou esses homens aqui. 14, deixe-me ver, não, eu estou no... Até vocês são tão entusiasmados que perderam até o versículo comigo. Então aqui, eles começaram a tentar impedir, e escarneceu. E agora ele fala que no versículo 3, estava com ele Tobias Amonita, ainda que edifiquem, uma raposa derribará facilmente um muro de pedra. Mas aqui para cima, mais embaixo, aliás, a palavra de Deus disse que eles vieram desanimar eles e colocar sobre eles um pavor, um medo. E aqui está mostrando no 3, estava com ele Tobias, guarda esse nome. Agora você não vai encontrar um Tobias, você vai encontrar o espírito de Tobias tentando perturbar a nossa fé e a nossa direção. E também o Amonita, ainda que edifique, vindo uma raposa derribará. E ouve ao nosso Deus, que somos desprezados, e caia sobre o opróprio, sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra do cativeiro. Não cubras a iniquidade, e não risque diante de ti o seu pecado, pois que te irrita defronte dos edificadores. Verso 7, aliás 6, assim edificamos o muro. Não para não, irmãos. Todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Olha, o crente que não trabalha, ele atrapalha. Olha, com muito amor e respeito. Quem não trabalha, atrapalha. Por isso que Jesus falou, rogai ao Senhor da seara, para que levante trabalhadores, não é atrapalhadores não. Tem gente que está embolando o meio de campo, só marca gol contra. Só marca gol contra. Eu aonde eu vou, falo, pastor, estou chegando para te ajudar, agora eu posso empatar, agora gol contra eu não marco. 7. Sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e a Amonita, os Adostita, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que até as roturas começaram a tapar e iraram sobremodo. É só a igreja começar a tapar a brecha que o bicho levanta. Mas aí eu sou do lado dos pentecostais, como nós somos renovados e temos o poder do Espírito Santo, ele levanta para cair, não tem jeito. É levantar e cair. Se fosse, eu creio que os maiores calculadores de números, se contasse quantas vezes que Satanás levantou, todas elas ele perdeu, está perdendo e vai perder. E aqui ele disse, ligaram-se entre si todos os que vieram atacar Jerusalém. Você não sabe a luta, não é só no mundo espiritual não. No mundo natural, a luta está aí, a batalha está aí, a oposição está aí, os da esquerda no mundo espiritual está aí. 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá, aqui começa, eu vou passar dos 10 minutos, pastor. Então disse Judá, já desfaleceram a força dos acarretadores, e o pó é muito, e não poderemos edificar. É quando vem dificuldade, meus irmãos, é isso aqui, eu vou entrar nessa área um pouco. É só aparecer dificuldade, crise financeira,
crise de caráter, crise de moral, crise de fé, porque só fala de crise econômica. Mas tem muitos que estão em crise na fé, não estão crendo mais como cria. E Jesus tocou a trombeta, quando o Filho do Homem vier, será que encontrará o quê? Fé na terra, conserva a sua fé. A pior crise que pode existir contra a igreja é a falta de fé. Porque a fé sem obra é morta. Obra sem fé morta é. Como o corpo sem o espírito está morto, quando a igreja tem fé e não tem obra, ela também está morta. Ela precisa viver através da fé e através das obras. Então ele está dizendo aqui, aonde que enfraqueceu? Então disse, já desfalecem a força dos acarretadores, o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Agora olha a revelação. Disseram, porém, os nossos inimigos, disseram, porém, aqui é a liderança, disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e matemos, assim faremos cessar a obra. Olha, conta para Deus os apertos, o desfalecimento, não dá lugar ao inimigo não. Eu tenho batalha espiritual que eu falo com Deus na minha mente em português, mas na minha língua eu falo em língua estranha, porque diz que eu não falo com homem, falo com Deus. Eu não deixo saber os espíritos que estão nos ares, das profundezas de coisa que quer fazer Deus e revelar e fazer algo através de mim e em mim. Eu não fico falando para os outros, não. A minha fraqueza, minhas lutas, qualquer coisa, eu procuro é gente que está acima de mim. Como já procurei pastor Real, como já abri o coração para ele muitos anos atrás. Foi na minha casa, porque é aí que você, sendo transparente para mostrar onde que é a sua fraqueza, você vai levantar os aliados que vão te fortalecer, que vão te encorajar, mas não comparta nada do interior da sua vida, do ministério, das coisas internas da igreja, para ímpio, para desviado, para apostata da fé. Não comparte. A luz não tem comunhão com as trevas não têm comunhão com a luz. Nós precisamos saber que somos membros do corpo de Cristo e que esse corpo tem cabeça e a cabeça é o Senhor Jesus, mas nós temos com quem ter uma vida transparente e mostrar as nossas fraquezas e a nossa necessidade. E aí você vai fazer como Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. Por isso que quase todo dia eu posto, eu só quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para de tentar matar a esperança da igreja, a esperança do novo convertido, a esperança do chamado, a esperança de seminarista, a esperança dos evangelistas. Para de matar as visões. E aqui ele está dizendo, o inimigo não saberá destas coisas. E aqui a palavra de Deus disse, deixe-me ver. Eu vou pular aqui por causa do tempo. 12. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares, que tornavam a nós. Pelo que eu pus guarda nos lugares baixos, detrás do muro alto, e pus povo pelas suas famílias. Ele motivou os familiares, os líderes de casa, de tomar posição, de não enfraquecer nessa crise, nessa luta, que isso não era o material, era o mundo espiritual tentando destruir uma nação santa e chamada por Deus. 14. E olhei,
Levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não o temais. Quem é a crise para derrubar a igreja de Deus? Quem é PT? Quem é isso? Quem é aquilo para tentar derrubar as coisas de Deus? Não, não tem. Ele é o Rei dos Reis com a letra maiúscula. Ele é o Senhor da igreja. Então, ele pediu para levantar, e o resto do povo, e ele disse: não os temais, lembrai-vos do Senhor, que ele é grande e terrível. Não seja igual a Israel, que media o tamanho do Golias, o peso da lança, o peso da espada, o peso do escudo, o peso daquela cobertura na cabeça, o peso da caneleira, e esqueceram do poder do Rei do universo, do onipotente, do onisciente e do onipresente. Ele está em toda parte. Ele está aqui, Rua Peçanha 400, Carlos Prates. Ele é o Senhor dessa igreja. Levanta na sua casa, para os seus filhos, para os seus netos. Não leva tristeza, fracasso, tititi, murmuração, fuxico. Não é essa a linguagem do Evangelho. Evangelho não é o Evangelho de boas novas da terra nem do governo. É boas novas do céu. Você tem que trazer para casa boas novas do céu. Você tem que ensinar para a sua geração e a sua descendência que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E aqui ele está dizendo, no 13, aliás, 15, sucedeu que ouvindo isso os nossos inimigos. A igreja tem inimigo, irmão, não adianta não. Ele é falso, ele te dá até ósculo, ele fala que você é bom e é ótimo, é estratégia das trevas. E aqui ele está dizendo, sucedeu que os nossos inimigos, que já sabia e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Esse tempo é tempo de deserção. Quem não aguenta a prova está pulando do barco. Quem não aguenta a cruz está pulando do barco. Ou está serrando a cruz para ela ficar pequenininha, igual o livro que eu li na minha infância espiritual do Peregrino. Na hora que você for atravessar o abismo, você precisa da cruz que é sua. Não é a dos outros, é a sua. Mas não diminui o tamanho dela, não. Não seja covarde. 17, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e com a outra mão ele tinha a arma. Levanta a sua arma aí. Eu sei que tem alguém que não está com essa arma porque ela já está num celularzinho. Levanta o celular que tem Bíblia e carrega ela com bateria, porque quando acaba a bateria você está desarmado. A arma está aqui, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele manifestou em carne para desfazer e destruir todas as obras do diabo. Deixa ele manifestar em você, que esta manifestação só tem um motivo: fazer de você um destruidor de obra do diabo, exterminador, não do futuro, exterminador no cristianismo, a favor do cristianismo e a favor de motivar e levantar os outros. Verso 17, 18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida nos lombos, edificavam,
E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Toca a trombeta e pá! O povo estava junto. Convoca o povo estava junto. Não tinha negócio não. Chegou um irmão muito amigo meu, 49 anos comigo. O corpo já estava do meu pastor. Nós estávamos preparando quando chegou. E ele veio de um estado aí e falou comigo assim: eu não vinha, porque eu tinha um compromisso sério para resolver. Por isso que eu fiz um sacrifício para chegar aqui. Aí estava passando um irmão paralítico, carrinho de roda. Eu falei, sacrifício se fosse, era desse aí que viajou no carrinho de roda. Você não fez sacrifício, rapaz. Essa oportunidade é única. E você ia perder uma grande oportunidade pela sua covardia e falta de tomada de posição. E ainda quer sair como herói, que você fez um sacrifício. A vontade de eu falar na língua do mineirês era essa: você fez uma titita para você mesmo. E em espanhol, você fez uma caca para você. Querendo honra. A honra é dele, é Deus. E disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é esta obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Está ali escrito ali? Vamos ler junto? Ou a Peniel não é isso? Ou a igreja de Deus não é isso? Ou essa liderança não é isso? Cadê o texto? 19. E disse, vamos lá junto? E disse eu aos nobres, aos magistrados, ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Tem gente afastando das missões. Tem gente afastando dos jejuns, das consagrações. Tem gente afastando do dízimo e das ofertas. Tem gente afastando de tudo aquilo que motiva a igreja e que faz mover a igreja. E estão afastando. Ele diz, não dá para vencer uma batalha com vocês afastados. Vamos colocar a mão na obra. É isso. Um pastor de uma igreja, hoje é de uma igreja grande, eu creio que converteu aqui, e aqui ele ouviu de missões. Ele é muito amigo do meu filho, já viajou comigo na África. E quando eu fui pregar na igreja dele, uns 3 meses, ele foi me apresentar, deu esse testemunho todo, e depois falou, eu sou meio implicado com a vida do pastor Paulo, que eu viajei com ele na África. E fui perguntar ao filho dele, como que você associa Paulo Roberto, pai Paulo Roberto, missionário, com a obra de Deus? Disse que meu filho não pensou não. Ele falou, meu pai não vive mais para ele, meu pai vive para Deus. Olha, se você buscar o reino de Deus misturado com coisas, você não vai alcançar nem o reino e nem as coisas. Mas se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, você vai alcançar o reino e você também vai ter as coisas. Porque ele diz que é automático, não inverta valores. A mensagem moderna é, deixa o reino e busca as coisas e vai para o inferno. Com suas coisas e tudo. Agora ele disse no 20, no lugar onde ouvir o som da buzina, ali vos ajuntai conosco. Quando o altar tocar a buzina, irmãos, ajunta. Quando fazer um projeto, assina embaixo.
quando tiver de enviar obreiros, esteja junto, seminarista, o que for. Todo o programa da igreja você tem que estar junto. Não seja neutro, não tem neutralidade do reino de Deus. É luz ou trevas, é crente ou incrédulo, serve a Deus ou está servindo dissimuladamente, fingindo, mas está servindo o diabo e o mundo. Serve Deus. 21, assim trabalhávamos na obra. Metade deles tinha lança, desde a subida da alva e até ao sair das estrelas. Quando o pastor Reuel, a minha mente já começa a ser um pouco limitada depois dos 72, mas aqui, quando eu fui chamado para ir a primeira vez para cooperar com o Peniel em Nova York, o senhor vai lembrar. O que você precisa para ir? Eu falei, eu vou descer num poço, preciso de uma corda e quem segura a corda. E se puder, joga uma comidinha lá para minha esposa e para os meus filhos. Mais nada, o senhor lembra disso? E assim eu sou até hoje. Segura a corda que eu vou. E hoje eu já tenho fé. Se não mandar comidinha, Deus vai mandar até corvo levar a carne do palácio para lá. Ou vai mandar farinha com água e sal, que também é comida. Também, 21, assim trabalhava na obra, metade deles tinha lança, desde a subida da alma até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia na obra. Tinha turno de 24 horas, irmãos. Mas não era com 72 de descanso. Isso é para quem recebe salário, esse negócio de empresa, indústria, mas na igreja não. 23, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguia, largavam os nossos vestidos. Cada um ia com suas armas na água, dormia vestida, acordava vestido, tomava banho de vestido, mas a espada na mão. Se eu estivesse pregando para bandido convertido, ele ia gritar assim, tô dentro, pastor, tô junto e misturado. Eu prego em penitenciárias ainda. E para concluir, pastor, capítulo 6. Sucedeu, versículo 1, mais que ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem o arábio, aí fizeram a trindade do inferno, é 3. E o resto dos nossos inimigos, eles ouviram que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha alguma, ainda até esse tempo, não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemos juntamente nas aldeias do Vale do Ono, porém tentava me fazer o mal. Olha aí a casa de caboclo, olha os traidores. Agora que é aliança. Aí eu não alio com covarde, não, eu não alio com traidor, não faço aliança com essa praga de maldito. Agora aqui, olha, eles agora querem aliança. Não alia não. Se já te traiu, se quer assistir culto, assiste. Se quer entrar no ministério, só 3 anos no banco para ver se está convertido mesmo. E aí ainda vai passar no conselho para ver se pode ser obreiro.
Sanbalate e Gesem vieram dizer: vem, congreguemos juntos. 3. E enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma mini obra, uma pequena obra. É isso que está escrito na sua Bíblia? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Tem alguém fazendo uma obra para Deus em Peniel? Tem alguém indo para a Praça 7? Tem alguém, como é que chama aquele grupo? A Igreja Viva? Não é obra pequena não, irmãos. Ir para a Praça 7 é uma grande obra, entra nesse exército. A Igreja Viva é uma grande obra ou não é? Então entra nela, veste a camisa e não marca gol contra não. Não fica procurando defeito para tentar parar a obra. Pode levantar defeito, Deus vai mostrar que o negócio que ele faz não é defeituoso, é perfeito. Anda com Deus e não anda com Sanbalate. Abandona Sanbalate, abandona os Tobias, porque eles estão infiltrados no meio do povo de Deus. Eu enviei mensageiro. Estou fazendo uma grande obra. Se você não dá valor para aquilo que você está fazendo, você acha que os outros vão dar? Se você não está fazendo, você acha que os outros vão dar? Quatro, da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes. 4 vezes, são persistentes. São pior do que testemunha de Jeová e pior do que adventista, de casa em casa, para tentar roubar os crentes da igreja, dizendo que lá é melhor. O melhor não é lá. E vou dizer, o melhor é você estar onde você nasceu, lavado, remido pelo sangue, fiel àquele que te chamou. Eu estava sentado ali, como é que uma pessoa, ela é libertada, convertida, e ela não tem ações de graça. Ela esquece. Quando eu postei sobre o meu líder, disse gratidão e ações de graça pela vida dele. Os ingratos estão espalhados. Na hora da luta que precisa deles, eles são desertores. E o desertor perde a farda, perde a autoridade. O senhor que já participou de exército, seu pai que participou de exército, como é que faz com um desertor que serve a pátria? Tem que apresentar, falar que está desertado, e aí vai tirar o cap, vai tirar a túnica, vai tirar a bota e vai sair, não sei, que eu nunca vi. E os tambores batendo. Eu vi um pastor de uma denominação até criticada, mas ele reuniu e fez uma vídeo reunião no auditório para resolver o problema de um pastor que traiu a igreja. Trouxe na frente, disse, tira o paletó, rapaz. Porque quando você entrou aqui, nem paletó você tinha. Tira a gravata. Tira isso, devolve a casa que ainda está no nome da igreja, devolve os carros, só não vou mandar você sair nu por respeito ao povo, senão você tinha que sair do jeito que você entrou. Desertores, na hora que precisa eles escapam, na linguagem do ribeirinho é bagre ensaboado, você pega, ele pula. E aqui ele está dizendo,
5. Então Sambalate, da mesma maneira, pela quinta vez, enviou seu moço com uma carta aberta na mão. E aqui eu não sei se está para trás ou para frente, convidaram ele até para ser governador, irmão. Para tirar ele da obra. 6. E na qual estava escrito, entre a gente, olha a carta dele, entre a gente, Sigovil e Gasmu, eu nem sei quem é esse cara não, ou se é um povo, diz que tu e os judeus intentam revoltar-vos, olha o último ataque, pelo que edifica o muro, e que tu se fará rei deles, segundo esta palavra. Você está querendo, ele está botando ele em crise com o rei que enviou ele. Você está querendo tomar o lugar do rei. E que puseste profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, e segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Em verdade, blasfêmia, casa de caboclo, na minha linguagem de bandido antigo, eu usava isso. Não vai com eles não, que é casa de caboclo. Não é casa de caboclo. Se você ler aquele livro Totem da Paz, você vai ver a tribo de Mauro, como que tratava os namorados das moças da outra aldeia que vinha na deles. E o capítulo chama Engordando o Porco, dando ele comida, babaricando, babando ele, e ele vai engordando, fica gordinho, chega o dia, mata ele, arranca o dente e bota no colar. Matei mais um. Ainda tem gente querendo matar a nossa chamada, mas não vai morrer. Tirar-nos do propósito não vai tirar. E aqui ele dá a resposta. 8. Porém eu enviei a dizer-lhe, de tudo que dizem, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventa. Olha, de mim você pode falar à vontade. Pode falar tudo. Se eu estiver andando na rua e gritar, ô viado, estou falando linguagem portuguesa que todo mundo entende. Talvez a nova geração não entende isso. Entende em outro palavreado. Eu viro falar assim, não fui, não sou e não vou ser. Ô prostituto, já fui, não sou mais. Ô drogado, já fui, não sou mais. E tem uns que nem merecem essa resposta. Se eu pudesse, ia fazer assim. Irmão, nós temos identidade. Nós temos identidade, coronel. Ou não temos? Porém, eu enviei, verso 8, de tudo que diz, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventa, porque todos eles procuravam atemorizar-me. Aí você vê, não é essa área, mas você vê como Paulo interferia na vida do discípulo. Ele escreve, Timóteo, lembro da fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó, depois na sua mãe, habita em ti. Desperta o dom que está em ti, que recebesse pela a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de timidez e nem de medo. Deus nos deu espírito de ousadia. Porque em Apocalipse está escrito, os tímidos e os covardes não herdam o reino de Deus, mas isso não é pregado nos altares. Por isso que está cheio de covarde esperando ainda a salvação. Agora,
verso 10. Não, 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largaram a obra. As suas mãos largarão a obra. Vem para cá, pastor Reuel, por favor. E não se efetuará. Te chamei. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Se você está entendendo, hoje é dia de você levantar as mãos e dizer: Deus, esforça a minha mão. Eu não quero ser desertor. Eu não quero ser neutro. Eu não quero estar em cima do muro. Eu tenho identidade da minha chamada. Eu quero cumprir a minha chamada. Verso 10. E entrando eu em casa, Semaias, filho de Delaias, filho de Meabatel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite eles virão te matar. Agora 11. Porém eu disse: um homem como eu fugiria. Um homem como eu fugiria. Se eu fosse do sexo feminino aí, eu gritava assim: uma mulher como eu fugiria. Um moço como eu fugiria. Um pastor como eu fugiria. Um oficial da igreja fugiria. Quem há como eu que entre no templo e vive? É lá que eles querem me matar. De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus que o enviara. A igreja tem que ter discernimento para não receber quem não é enviado da parte de Deus. Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate subornaram profetas de aluguel. Receberam para montar o esquema para matar ele no altar. Ele disse: não, eles subornaram ele. Para isso subornaram. 14. Lembra-te de mim, meu Deus. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalate, conforme essas suas obras. Entrega seu inimigo na mão de Deus. Também da profetia Nodes, a profetiza aí no pedaço. E dos mais profetas que procuraram me atemorizar. Acabou-se, pois, o muro no 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fez a obra. Fica de pé. Fica de pé. Aleluia. Fica de pé, por favor. Aleluia. Fiquem de pé. Levantem suas mãos. Entenderam a mensagem? Entenderam a mensagem? Ou só ouviram? Ou escutaram? Tem que ouvir, entender e pôr em execução. Amém? Vamos fechar o corredor. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Vamos levantar aqui um grande clamor ao Espírito Santo. Levante um clamor aqui. Senhor, tu sabes quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu adoro aquele texto. Eu, pastor Paulo, adoro aquele texto que está lá no livro, eu até esqueci qual é o livro lá, dos reis. E o grande rei, como é o nome dele? Eu até esqueci. Não, Josias
perante o rei da Síria, aquele Neco, isso. Lá vem o faraó Neco, eu agora aprendi esse negócio. Eu pergunto, como é que é aquilo que eu estou pensando? Você tem que dizer. Já pensou? Pois é. Então vamos lá. Olha, um dia estava lá o grande rei Josias, um homem abençoado, fez uma revolução espiritual, ele mudou tudo, Israel mudou radicalmente. Mas ele ficou orgulhoso, ele ficou vaidoso, ele se achou tal, ele deixou de ser submisso, de ser obediente, deixou de ser humilde, e ele foi lá. Onde você vai, né? Não, o Neco. Onde você vai, Neco? Eu vou lutar contra os egípcios. É mesmo? Com esse exército todo, eu vou com você. Olha, Neco virou e disse para ele, olha, eu sei que Deus está comigo. E você? E repetiu, eu sei que Deus está comigo. E você? Bem, sabe o que aconteceu, né? Ele foi para a frente de batalha e um soldado olhou e disse, aquele é o rei Josias. Pá! No peito. Também. Mesma coisa. Também. Pá! Morreu. Olha, você é escolhido de Deus, o Espírito Santo chamou, Deus tem feito uma grande obra na sua vida. Veja e lembre-se de onde você veio. Veja o que Deus fez, está fazendo, e imagine o que Ele não há de fazer. Mas abre seu coração, completamente. Amém? Abra o seu coração. Ih, eu estou gostando dessa crise, está uma maravilha, do jeito que eu gostaria, nadando de braçada. Sabe por quê? É um tremendo desafio de Deus para a igreja de Jesus mostrar e chegar como Elias chegou diante de Acabe, dizer, Acabe, eu estou aqui, não está me vendo não, eu sou um servo de Deus, respeite-me, senão você morre. Mas não é o eu que eu estou dizendo. É a igreja de Deus. É o Espírito de Deus que está sobre a sua igreja. Amém? Olha, essa igreja, todas as igrejas deveriam, mas essa tem a responsabilidade neste momento. Estou falando em casa, na nossa casa. Pois bem, esta igreja tem a responsabilidade de dar um testemunho de fé para esse país. Muita gente já chegou para mim para dizer, como é que você vai fazer? Como é que a sua igreja vai fazer? Como é que vai ser com tudo isso que está acontecendo no Brasil? Com essa crise, todo mundo desempregado, salários caíram, a receita caiu, e tanta coisa, e tanta gente, vou cuidar de mim, vou cuidar da minha igreja, vou cuidar... Olha, Deus está nos convocando para dar um testemunho de poder e de fé. E nada, nenhuma palha nesta igreja cairá, porque o Espírito Santo não o permite. Mas todos os seus inimigos serão rastilhados, como a erva do campo, que seca e depois morre queimada pelo fogo. Amém? Levante suas mãos.
Enquanto você está orando, eu só vou dar um testemunho. No domingo passado, nós vimos aqui alguns quadros impressionantes. A irmã, me dá licença, Kleber, eu fazer essa alusão especial à sua esposa. No domingo passado, lá estava, entre muitos outros, a Jaqueline estava lá pregando também na praça. Mas, de repente, Jaqueline, a cabeleireira, não é, a pastora estava também, mas ela estava pregando. Pois bem, e que quadro maravilhoso. Era aquela senhora, mãe de filhas, uma das suas filhas canta aqui todos os domingos, está aqui no louvor. E lá estava ela, pregando, andando aqui, indo ali, pregando. O Espírito Santo usando a vida dela, usando aqueles jovens, o musical, todos estavam lá, Igreja Viva, Mulher Única, Sociedade de Senhoras, todos estavam lá. O Espírito Santo usando, o Espírito Santo usando. Eu confesso que eu fiquei paralisado. Eu fiquei assim, ó, olhando, vendo o que Deus estava fazendo. E no final, aquela senhora trouxe, está aí, a Regina está por aí, que esteve aqui domingo à noite, Regina, que veio domingo à noite, está aí? Não. Pois bem, essa senhora foi alcançada por Deus. Uma cabeleira loira, uma roupa azul, salto desse tamanho. Estava meio perdida por lá. E de repente, lá veio aquela mulher. Veio para a igreja. Foi abençoada lá. Foi abençoada aqui. Depois do culto desceu, foi jantar aqui. Abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Outro, muito louco. Chorando. A recuperação o abraçou. E trouxe. Quem é você? Eu já passei por aqui. Já faz muito tempo. Mas eu estou de volta. Olha, é hora da igreja fazer tudo que ela não fez até agora. Amém? Levante suas mãos. O que você vai fazer hoje à noite? Vai assistir Faustão? É o Faustão que preenche seu coração? Quem é? Vou ouvir música. Vou ouvir os jogos do Barcelona, do Real Madrid. Vou ver os grandes jogadores na Itália, e na Alemanha e na Inglaterra. O que mais? Vou sair por aí. O Espírito Santo precisa de você. Ele usará você. Ele usa você. Você acha que o dinheiro vai resolver o problema da sua vida? O dinheiro foi o problema do Brasil, sabia? É que os homens de cabeça branca desse país andam dizendo por aí nas suas confissões. Precisamos de oxigênio. Manda o oxigênio. É o que está sendo dito aí, uma das últimas confissões. Eu prefiro chamar de confissão. Confissão para livrar da cadeia, ou para diminuir a pena. Mas sabe, o Brasil não está precisando desse tipo de oxigênio, não. Se for dinheiro, se fosse pelo dinheiro, bilhões, bilhões e bilhões. Esse país já estaria salvo. Mas ó, nem no tempo que tinha dinheiro para cervejinha na sexta-feira. Nem no tempo que havia tudo para todo mundo.
Só que tudo é fruto do roubo, do pecado, da devastação, do pior que possa existir. Da corrupção, a mais vil. E a conta chegou, minha gente. A conta chegou. Porque o salário do pecado é a morte. E só Deus, só o oxigênio, o ar, o sopro do Espírito Santo pode salvar esse país. Pior, né? Para nossa vergonha, o pastor Paulo acabou de falar, mais de 50 milhões de crentes. E o que acontece? Nada. Porque as igrejas viraram boate, centros de prostituição, onde se combinam os programas, da mais alta casta até o mais simples. Só levantando um grande clamor. E dizendo aqui, agora, neste momento, Espírito Santo, nós estamos diante de Ti para confessar os nossos próprios pecados. Porque foi isso mesmo que aconteceu a Neemias quando ele viu aquele desastre, aquele caos. E eu chorava muito, está escrito. Chorava muito. Então, eu fui até o Deus do céu e pedi cartas. Igreja, você já tem as cartas. Você já tem a autoridade. Você já tem a espada. Você já tem a lança. Você tem as bandeiras. Você tem a trombeta e a voz de comando do Espírito Santo. E o que é que você está esperando? Vamos orar. Levante bem alto suas mãos. Quando Marx quis fazer uma grande revolução mundial, baseada no ateísmo, e que chegou até o nosso dia, ou até aos nossos dias, ele começa assim a sua grande convocação. Trabalhadores, operários do mundo todo, univos. Univos. Mas em que deu? Paredão. Paredão. Fome, miséria, desgraça. Mas Jesus Cristo está dizendo todos os dias, o campo é o mundo, o campo é o mundo, semear enquanto há tempo, porque este é o dia do Senhor. Levante sua mão, continue orando, agora clame, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós. Muda, Senhor, a história da igreja brasileira. Muda a minha, a sua, a nossa história. O Espírito Santo quer usar você. O Espírito Santo quer usar você. Pode ser que alguma ovelha chifruda enfie o casco em você. Mas vai em frente. Vai em frente. Porque o Supremo Pastor porá óleo nas suas feridas. E Ele o abençoará. Não pense jamais que você ficará ferido ou que alguém o destruirá. Isso é impossível. Se você é uma serva, um servo de Deus, ninguém o tocará. Pode até machucá-lo, sim, mas não o destruirá. O Espírito Santo abençoará você, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Oremos, oremos, oremos. Clama a mim,
e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Olha, mas desse jeito vocês não vão a lugar nenhum. Sabia? Está escrito, clama a mim, clama a mim. Se você está sem forças, eu digo a você agora, receba forças do Espírito Santo, receba forças do Espírito Santo, receba a unção do Espírito Santo, receba o poder de Deus agora. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca e fala, clama, e fala ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orando, vamos orando. Em nome de Jesus, vá orando. Aleluia, aleluia. Ó, nós vamos orar diferente. Ore um pelo outro, 2 a 2, 2 a 2, 2 a 2, 2 a 2. Depois nós oramos juntos. 2 a 2, 2 a 2. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo da glória de Deus.
Pode aqui, muito bem. Agora sim. Aleluia. Continue orando, todos orando. Continua. Aleluia. Põe suas mãos uns sobre os outros. Vocês aqui, uns sobre os outros. Põe suas mãos. Pastores, podem orar uns pelos outros. Faz uma roda aqui só de pastores. Uma roda aqui só de pastores. Aqui, pode fechar a roda. Vamos fechar. Fechando. A bênção começa pela cabeça. Aleluia. Vamos orar. Eis-me aqui, bendito estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, bendito estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Em ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim Peça o os teu céus. querer. Abre a sua A boca. vida Profetiza. a ti, Profetiza. Senhor. Em ti estou Fala. e pra sempre cantarei. Anuncie o poder de Deus. Faz em mim Anuncie a esperança. Anuncie a esperança. Anuncie o livramento. Anuncie a provisão divina. Anuncie o milagre de Deus. Anuncie a hora do milagre. Aleluia. Pode orando. Eis-me aqui, bendito estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, bendito estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Canta la basurianda, Em ti estou. xalabacante na masuri miandalas. Eiko disnai ou na masturi miandalas. Emasturianda la basuri cantalas. A minha glória está neste lugar. Jomanai kote na masuri miandas. Chamando cante na masuriandas. Porque tenho congregado neste lugar os meus remanescentes. Checo temasturimiandas. Portanto, não temais, estais atentos, não cocheeis em dois pensamentos. Shemanai kote namassurimiandas. Porque as vozes estranhas estão rodando pelo mundo,
Shemai Koda Namassurimiandas, mas as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Shekalabasturimiandas, não vos desvieis, nem para a esquerda e nem para a direita. Lamai Domasturimiandas, porque o fim está chegando, diz o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante de Deus. Vamos nos ajoelhar diante de Deus. Perto está o dia, sim, em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estai prontos, sede firmes, caminhai nos meus caminhos, ouvi as minhas palavras, submetei-vos inteiramente, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E eu abençoo a minha igreja. Eu abençoo a minha igreja. Eu renovo sobre a minha igreja a unção do meu Espírito Santo. Eu renovo sobre a minha igreja o meu amor. Eu abraço, eu aperto contra o meu peito, eu a beijo. E eu digo, esteja pronta, esteja pronta, esteja pronta. Os vossos olhos verão coisas maravilhosas que eu farei. Os vossos olhos contemplarão aquilo que o olho humano não pode ver plenamente e a mente não pode imaginar. Mas o meu povo será abençoado com unção dupla e gloriosa, e eu estarei convosco. Abençoarei os vossos líderes, abençoarei os vossos pastores, e eu porei sobre vós pastores segundo o meu coração, e não segundo o coração dos homens. Eu abençoarei as minhas ovelhas, eu as alimentarei com alimento bom, com alimento verde, com alimento exuberante, trazido da glória de Deus. Eu darei a provisão, eu darei o pão, eu darei o vinho, eu darei o óleo, eu estarei presente. Eu curarei as suas enfermidades e eu darei toda sorte de bênção e de provisão que o meu povo necessita. Aquietai-vos, acalmai o vosso espírito e tende fé, tende fé. Crede em mim e nas minhas palavras, porque o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu vos abençoo com a minha bênção e a minha paz. Amém. Amém. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá.
dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Aleluia! Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Aleluia. Amém. Deus abençoe vocês, jovens. Eu trouxe vocês aqui para o púlpito, porque aqui é o seu lugar. Ouviram, jovens? Ouviram? O púlpito é o seu lugar. Esse bastão que foi anunciado aqui nesta manhã, pregado, orado, falado, profetizado e cantado. Esse bastão está nas suas mãos. Deus abençoe vocês. Ele já deu o poder, a bênção, a unção e a graça. E não se preocupem mais. Só lancem a sua vida totalmente sobre eles e vocês jamais se arrependerão. Amém? Deus abençoe. Pode voltar para os seus lugares. Amém? Pode voltar. Quando sentar um momento, nós vamos passar os nossos dízimos e ofertas. Medite um pouco sobre isto agora. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Será que isso tem preço? Claro que não tem preço. O preço é o do amor. Quanto que você ama? Então abençoe a obra de Deus. Mas antes de você trazer esses dízimos e essas ofertas, eu vou fazer aqui uma apresentação muito breve. É que estamos levantando aqui umas caixinhas que serão colocadas, estão lá na porta. Quem quiser pode pegar uma delas. Elas se destinam a quê? Nós vamos abençoar as pessoas, principalmente as pessoas, entenderam? Principalmente as pessoas pobres, crianças. Então, nós estamos distribuindo aqui caixas onde você pode ter presentes masculinos, que não só para o povo que mora aqui ao lado, mas também para o nosso próprio povo. Então, vamos ter presente para homens, para pastores, para obreiros, a recuperação masculina. Também caixas para recuperação ou pessoas do sexo feminino.
também pastoras, sobreiras, recuperação. E também caixas aqui para crianças, as de faixa, na faixa etária de 1 a 11 anos, para meninos e meninas. Você vai colocar o que você quiser colocar dentro dessas caixas e elas deverão ser devolvidas até o dia 23, até o dia 23 de dezembro, na secretaria ou ali no hall mesmo, e serão assim conduzidas a essas pessoas até o dia 23. Amém? Amém? Então, lá na porta, certamente vocês terão informações melhores. Entenderam? Cadê a Heloísa? Parece que a Heloísa quer fazer alguma coisa. É isso mesmo, Heloísa? Então, vamos lá. Olha que aprontação, hein? É, pastor Paulo, é a mensagem de hoje, né? Deixa o povo trabalhar, né? Pode trabalhar à vontade. Isso mesmo. Dona Heloísa, o que significa isso? Respira fundo. Pronto. São as primícias do fruto do trabalho arrecadado aqui, os homens, a sociedade de senhoras, a mulher única e, como não poderia estar de fora, a fazenda e os recuperandos. E para arrecadar fundos para missões. E nós tivemos a ajuda da Rosali Feitosa, a Lúcia e o Anderson, um padeiro que está lá na fazenda. E nós fizemos e queria que o senhor degustasse. Essa é de presente para o senhor. E lá atrás tem uns produtos, poucos, já venderam e tem outros para a gente poder estar abençoando missões. Eu queria deixar para os irmãos também, cada um tem um talento, cada um tem um dom. E se nós começarmos a colocar para fora esses talentos, esses dons, certamente nós poderemos manter os nossos missionários, já que nós não fomos, mas podemos ir de outras maneiras. Então, que nós possamos estar juntos, né, não dispersos, e trabalhar na obra e na causa do Senhor. E essa é do Senhor, pastor. Puxa, o que eu vou fazer com isso? Tá bom. Escuta aqui, pega aqui para mim, por favor, pode pôr ali. Olha, irmãos, são produtos artesanais, né? Então tem todos feitos com muito amor e carinho. Essa cesta também tem panetone, bolo de chocolate, biscoito de fécula. A gente está aceitando encomenda da cesta, dos pães, dos biscoitos. Então, tá bom. E quanto que é uma dessas cestas? Quanto custa? Tá bom. A minha eu vou pagar depois, viu? Não. Vou pagar porque eu quero cooperar, tá bom? É a minha cooperação. Muito obrigado pelo presente. Que Deus abençoe. Que abençoe você. Amém. Abençoe a nossa recuperação. Pode ficar em pé a recuperação aí. Olha essa turma que trabalhou lá. Os outros irmãos e irmãs todos que trabalharam na fazenda ontem e prepararam todo esse material. Glória ao nosso Deus. Faça então a sua encomenda com a Heloísa e Deus certamente vai multiplicar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos trazer então os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aqui estão as nossas contribuições, o trabalho da igreja, o trabalho de muita gente envolvida
para Deus abençoar mais ainda a nossa vida e principalmente tudo isto visando a obra de missões. Quanto mais apertado, melhor, não é? Na roça se diz assim, carro apertado é que canta. Então o carro está cantando, graças a Deus. Vamos contribuir, vamos contribuir. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e ter o teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de mim. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e ter o teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Pra você, não sou o mundão. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Amém, amém, amém. Espera um minutinho só, mas primeiro quero apresentar o Rubem. Rubem, o filho do pastor Juan Smoy, que está lá em Guiné-Bissau. Por favor, o filho dele, Rubinho, aquele grandão que está lá. O Rubinho é o maior que tem aqui hoje, né? 2 metros e quanto, Rubem? E 5. Puxa vida, hein? Amém. Deus abençoe você. Seja bem-vindo, está com a esposa e os seus filhos, né? Que Deus o abençoe. Amém. Também aqui tem um pedido de oração da família da irmã Conceição da Silva. Ela está internada no Hospital das Clínicas, está no CTI e o estado é grave. Está em coma induzido. Pastor João Lázaro, vou passar para você aqui agora. E olha, também o restaurante Canaã está preparando o almoço para o domingo, dia 11, segundo domingo de dezembro, um almoço especial, também com a finalidade de abençoar a obra. Amém? Então vamos cooperar. Há muitas iniciativas, todo mundo está correndo atrás, abençoando, porque as coisas estão apertadas, mas Deus vai alargando. Amém? Deus é bom, louvado seja o nome dele. Vamos levantar as nossas mãos, vamos encerrar aqui o nosso culto. Deus abençoe você, Deus nos abençoe a todos também, e que o Espírito Santo nos guarde, seja conosco durante toda essa semana e nos dê vitória e paz em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Pastor Paulo Roberto, muito, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Vamos lá.